E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula hoje com o tema sobre os músculos. Está localizado no quarto módulo do livro de vocês, nas páginas 256 e 257. Bom, você já deve ter observado que os nossos ossos, eles são rígidos, são muito duros. Toda região muito rígida, muito dura, se for colocado em atrito um com o outro, eles começam a se corroer, começam a retirar pedaços, fragmentos. Então, não são só os ossos que são responsáveis pela movimentação do nosso corpo. Existem outros órgãos auxiliares que ajudam nessa movimentação, principalmente no desenvolvimento do movimento. Alguns desses órgãos, a gente vai começar agora com um exemplo dos músculos. Os músculos, eles são responsáveis pela essa movimentação, desde a movimentação mais simples e voluntária até a movimentação involuntária, por exemplo, que o nosso coração faz para bombear o sangue para todo o nosso corpo. Os músculos, eles são compostos por tecido muscular que tem a capacidade de contrair e distender-se, tá? Ou relaxar, como queiram chamar, contrair e relaxar. Esses tecidos, eles podem ser do tipo liso, estriado, esquelético ou estriado cardíaco, tá bom? Então, basicamente, o tecido muscular estriado cardíaco, ele constitui o coração e tem contração rápida e involuntária. Já o tecido muscular liso, ele está presente em órgãos internos, como o estômago, bexiga, urinária, os intestinos, tá bom? Os vasos sanguíneos. Lembrando que eles atuam aí geralmente na movimentação dos fluidos internos, os fluidos corporais que precisam passar por dentro do nosso corpo para que a gente consiga absorver nutrientes e oxigênio. E a gente também tem o tecido muscular estriado esquelético. Esse daí é aquele que geralmente a gente vê na imagem do sistema esquelético. Ele está associado diretamente aos ossos e às articulações e ele apresenta contração rápida e voluntária, ou seja, somente esses que a gente consegue mexer voluntariamente. Por exemplo, a gente tentar abrir e fechar a nossa mão, esses músculos são do tecido muscular estriado esquelético. Ele auxilia o nosso esqueleto, os nossos ossos a se movimentarem. A gente controla eles na maioria das vezes, tá bom? Os músculos estriados esqueléticos, eles são os que se encontram associados aos ossos, como eu falei, são responsáveis por produzir o movimento, tá bom? Lembrando que esses são os únicos que a gente consegue movimentar junto em associação com os ossos e as articulações. Bom, gente, aqui nós temos alguns exemplos de músculos do sistema esquelético, tá bom? São os músculos estriados esqueléticos, eles auxiliam a gente na movimentação. Então, não tem todos aí, obviamente, são inúmeros músculos, mas ele trouxe alguns principais para que a gente consiga entender as funções deles. Então, o primeiro que ele coloca aí é o músculo orbicular da boca, que é responsável pelo movimento de estreitar a boca e franzir os lábios. Ou seja, todo esse movimento que você consegue fazer com os lábios, de sorrir, de franzir o lábio, de ficar sério, de ficar triste. Todos esses movimentos, eles são através desse músculo chamado orbicular da boca. Nós também temos aí o músculo do peitoral maior, que é mais próximo aqui do braço e fica no centro do corpo. Ele é responsável ali para auxiliar em movimentos de rotação. Já a gente também tem o músculo oblíquo externo do abdômen. Ele auxilia ali na questão da flexão e rotaciona o tronco. Ele ajuda a gente a virar de um lado para o outro. Nós temos também o músculo reto femoral. Ele auxilia ali o quadril e os músculos da coxa e ajuda a estender e relaxar o nosso joelho. Nós também temos aqui agora na parte de trás do corpo, vejam aí, começando ali, o músculo do trapézio, ele rotaciona e eleva e retrai a região superior das costas. Então, o trapézio, ele vai ajudar a mexer ali a região da escápula, a parte superior das costas. Nós temos também o músculo do deltoide. Ele ajuda a levantar o braço. Toda vez que a gente levanta o braço, é esse músculo que é exercitado. Nós também temos o músculo do glúteo, chamado de glúteo máximo, que ele que é o responsável ali na região do quadril, tá? Ele ajuda na movimentação da coxa, tá? Na rotação da perna, ele também auxilia em todos esses movimentos.
Nós temos ali, por último e não menos importante, o músculo gastrocnêmio. Ele é um dos responsáveis pela movimentação do pé e ele fica ali localizado no que a gente conhece comumente como batata da perna, tá bom? Então, esse aí é o desenho da estrutura que cobre os nossos ossos e auxilia na movimentação, que é o sistema, o sistema muscular, tá bom? Mas você poderia perguntar, professora, mas como assim? Esses músculos, eles se ligam diretamente nos ossos? Eles são grudados nos ossos? Não, gente. O que faz a ligação entre os músculos e os ossos são os chamados tendões. Eles são formados por tecido de fibra do tecido conjuntivo e ele faz a ligação direta entre os músculos e os ossos, tá bom? Por exemplo, quando a gente está caminhando, determinados músculos e tendões e ossos do nosso corpo, eles exercem funções que atuam em conjunto, oferecendo ali o equilíbrio, o movimento e a sustentação do nosso corpo para que a gente consiga se deslocar no ambiente. Tá? Então, vocês vão responder no caderno de vocês essa questão número 1. Qual é a importância dos tendões para a movimentação do corpo? Tá bom? Aqui na imagem nós temos a associação da tíbia, que é o osso da perna ali, com o tendão que vai ligar ao músculo, que é o gastrocnêmio. Bom, vamos lá, a gente já entendeu um pouco o que são os músculos, né? Então, basicamente, os músculos eles são responsáveis pela movimentação do nosso sistema motor, nosso sistema locomotor, na verdade. E eles vão auxiliar durante todo o nosso dia a fazer as nossas atividades. Você já deve ter ouvido falar sobre os alongamentos, né? Nesse nosso texto complementar, ele fala da importância do alongamento. Toda vez que o professor de educação física ele pede para você se alongar, é porque o alongamento ele reduz a tensão muscular, ele promove o relaxamento, ele evita a lesão nos músculos e ele evita lesões também nas articulações, ele promove movimentos amplos e soltos, melhora a circulação do sangue, aumenta a flexibilidade, amplia a mobilidade das articulações, ele fortalece os ligamentos e tendões e auxilia no equilíbrio natural do corpo. Sem falar que ele evita as dores, né? Quando a gente faz atividade física sem se alongar, acaba que o nosso corpo ele não reage muito bem àquele movimento brusco em que o corpo não estava acostumado. E a gente começa a sentir muita dor. Então, por isso, sempre que você for fazer alguma atividade física, se alongue antes e depois da atividade. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.